RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar, o Cruzando as Conversas, o seu programa de segunda a sábado na RDC, que trata dos temas que mexem a sua vida. E hoje não vai ser diferente. A promessa nessa sexta-feira, para quem fez feriadão ou quem teve que trabalhar, é de um programa com bastante polêmica para agitar o seu final de noite na sua TV, ou você que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos tratar das declarações consideradas polêmicas do presidente eleito Jair Bolsonaro, como a transferência da Embaixada de Israel, ou o fim do programa Mais Médicos sem a presença dos cubanos, entre outros assuntos. E vamos de imediato apresentar os convidados desta noite. Estão presentes aqui no estúdio conosco o engenheiro, ativista liberal e ex-candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, Alexis Efremides, o arquiteto Alejandro Sanches e o sociólogo e presidente do PT de Porto Alegre, Rodrigo de Lélio. A sua participação é muito importante para a gente, então você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo 524 da NET, além de participar através do WhatsApp 99815-9990. E para a gente começar então esta rodada, gostaria de fazer uma avaliação do cenário político inicial, macro cenário político brasileiro, e logo na sequência a gente avança para as questões mais polêmicas envolvendo então o nosso presidente eleito. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. E sua avaliação então inicial? Eu agradeço mais uma vez, Olegário, a oportunidade aqui na RDC TV de ter mais um espaço para defender as ideias da liberdade que o povo brasileiro há tantas décadas espera, muito tempo sem saber de que estava necessitado disso e agora despertou, alguns anos atrás, a consciência de que precisamos, como sociedade, mais liberdades individuais. E este programa, Cruzando as Conversas, é um dos expoentes das discussões políticas e sociais aqui no Estado nos últimos meses. É um prazer, é uma honra participar desse programa. Alejandro, boa noite. Boa noite. Agradecer a oportunidade de estar aqui e nesse espaço democrático de debate. Realmente vivemos um momento interessante. Como em toda democracia, a alternância no poder é uma característica da democracia e nós estamos vivendo uma mudança de postura muito grande, muito esperada, que mexe com todo, não só o Brasil, mas todo o cenário latino-americano está acompanhando, o mundo está com os olhos aqui nas mudanças que estão sendo propostas. Acho sempre saudável isso e debater e aprofundar as ideias sobre as mudanças que estão vindo aqui. Mas é a vontade soberana do povo brasileiro que estabeleceu essas mudanças e, bom, vamos a elas então. Perfeito. Rodrigo, boa noite. Bom, boa noite aos telespectadores da RDC TV. Obrigado, Olegário, pelo convite. Quero começar dizendo que não estou surpreso, a rigor, com as sucessivas declarações, idas e vindas do presidente eleito. Essa deve ser a tônica dos próximos 4 anos e pouco, que é o que dura esse exercício, né? Por enquanto, até 1º de janeiro, o deputado Jair Bolsonaro é o presidente eleito e a partir de 1º de janeiro ele governará concretamente o país. Acho que teremos 4 anos bastante de tédio, nós não morreremos nesse período, porque é um presidente que fala bastante pelo Twitter, utiliza muito bem, preciso admitir, reconhecer as redes sociais. Acho que essa deve ser uma tônica, inclusive, do processo político, da própria composição da esfera pública no próximo período no nosso país. E eu acho que isso vai encontrar, muito provavelmente, uma oposição, num primeiro momento ainda um pouquinho diluída, mas na medida em que avançar o programa de iniciativas, o programa econômico, sobretudo, do presidente eleito, eu penso que a oposição deve ganhar um caráter mais homogêneo e, a partir daí, ter um enfrentamento, eu nomino como enfrentamento nos marcos da democracia, assim espero, né? O governo tentando governar, a oposição fazendo oposição e as instituições, quem sabe, funcionando, né? Não funcionando só em favor de um lado ou de outro. É isso que esperamos dos próximos 4 anos. Estou animado para o debate.
Ok. Alex, como é que avalia essa questão justamente que o Rogério traz da questão das redes sociais e do comunicado que o presidente eleito tem feito no sentido de propor anúncios de ministros ou algumas ações que ele pretende para o seu governo? Essa é uma estratégia, ou seja, no sentido de aproximar a comunicação com o seu eleitorado, é no sentido de deixar a imprensa profissional, tradicional, num outro patamar? Como é que se dá essa relação? Como é que faz essa avaliação? Essa questão é muito bem colocada, Olegário. A questão das mídias sociais, ela tem vários aspectos a serem analisados. O primeiro deles é que nunca numa eleição tivemos tanta influência do uso inteligente das mídias sociais numa campanha como nessa. Isso não foi apenas a campanha presidencial, mas para outras camadas eleitorais, isso funcionou de uma maneira inédita que nunca havia acontecido. O que está acontecendo na política? A própria política, como já havia acontecido após a eleição de Trump nos Estados Unidos, ela mudou a sua forma de comunicação. Não é mais pela mídia convencional apenas. Após o final da campanha, continua havendo o uso das mídias, claro que em menor intensidade, mas para essa comunicação. Quanto a o que você colocou muito bem sobre a divulgação de ministros, assim, um de cada vez, me parece que isso é uma estratégia inteligente de mais ou menos pautar a mídia convencional. Porque se você coloca um ministro hoje, você controla o que está sendo publicado em toda a mídia. Aí você coloca outro daqui 3, 4 dias, você mais ou menos criou um fato novo, compreende? E como tem um tempo entre a eleição e até a posse, é uma estratégia, me parece, bastante conveniente, né, para quem ganha, para que possa ir mais ou menos criando essas expectativas que foram bastante positivas, porque no momento em que o governo Bolsonaro ele foi eleito democraticamente, com a maioria da população brasileira, está tentando se fazer, me parece, na sua política, uma continuidade da campanha de forma harmônica para que haja, sim, até a posse, uma continuidade desse ambiente, assim, de otimismo que o Brasil recebeu. Mesmo quem não era eleitor do Bolsonaro está sentindo isso, um clima de otimismo, de recuperação econômica, de diminuição de regulações e algumas políticas estatizantes em excesso que os governos anteriores fizeram, que estavam causando uma debacle econômica no Brasil. O uso das mídias me parece que está sendo feito de maneira bastante inteligente. Também concorda nesse sentido, Alejandro? Sim, é muito chamativo. Inclusive, os próprios políticos profissionais têm se surpreendido com essa situação. Por exemplo, o valor que tinha o tempo de televisão em outras campanhas, a maneira como isso sempre foi determinante, e hoje temos uma vitória acachapante de um candidato que tinha 7 segundos na televisão. Então, realmente é um fenômeno que, por mais otimista que alguém pudesse ser, ou por mais que a gente percebesse a questão da força das mídias sociais e das redes sociais, realmente é muito forte essa nova realidade, tá? E da independência agora das opiniões e da maneira como as pessoas participam ativamente da comunicação. Inclusive, não só as mídias sociais, o Facebook, ou todos esses, mas a comunicação entre pessoas em grupos de celular e de comunicação. Então, nesse processo, o candidato, que ele sempre foi polêmico, porque é um candidato sem filtro. E as pessoas compraram essa ideia. E o otimismo vem nesse momento pautado pelo que progressivo, essas nomeações que o presidente eleito está fazendo, ele está cumprindo rigorosamente com aquilo que ele se comprometeu na campanha. Isso vem colocando um otimismo nas pessoas e vem criando expectativas, reações positivas, inclusive dos mercados, né? Que vem como muito salutar essa política, principalmente de buscar valores técnicos, buscar pessoas para os cargos de ministro, para os cargos principais, não parceiros políticos, e sim pessoas competentes sendo aproveitadas dentro da sua melhor característica. Ok. Rodrigo, avançando então nessa reflexão, essa ideia da rede social, da comunicação do presidente eleito com o seu eleitorado.
Bom, me parece que o presidente eleito, quando privilegia as redes sociais, como já foi dito aqui no debate, dá sequência a um clima de campanha eleitoral, na verdade, eu acho que isso comprova que o Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, não se preparou para ser presidente da República, e sim se preparou para ser um animador de torcida. E é uma torcida que se convence com fake news, com informações pela metade, e por aí vai. Ele se recusou a fazer o debate político no segundo turno da eleição, ele foi bem votado no primeiro turno, depois do segundo turno conquistou votos suficientes para ser eleito presidente da República, mas ficou muito distante de uma vitória acachapante. E eu espero que o otimismo que alegado aqui em torno da eleição do Jair Bolsonaro não seja em cima de uma proposta de assodamento do ambiente político brasileiro. Porque o que eu tenho percebido no último período é que as lideranças do PSL eleitas, eu me refiro especialmente ao PSL, mas não somente, adotaram uma postura cada vez mais agressiva no debate, e eu acho que isso traz consequências negativas para a democracia brasileira. Eu penso que no próximo período, nos próximos 12 meses, a contar de janeiro, o presidente eleito, ele vai ter que começar já governando, dando explicações. Porque tem uma contradição que eu considero insolúvel na formação do ministério do presidente eleito, que é colocar no Ministério da Justiça um juiz federal, que agora se exonerou hoje, ao longo do dia, que alega ser o chefe do combate à corrupção. Pois bem, ele vai ter que despachar quase todos os dias com o Onyx Lorenzoni, um sujeito que ganhou dinheiro do Caixa 2 duas vezes, né? Uma vez admitiu e a segunda vez agora foi pego, segundo os delatores, né? Eu me afilio a uma posição sobre o funcionamento das instituições brasileiras que eu acho que ela tem que funcionar para todos e serem regidas pela lei. Então, para mim, delatores, via de regra, quando delatam e não apresentam provas, eles são apenas criminosos querendo incriminar outras pessoas para poder sair da cadeia e viver a sua vida numa boa, como sempre viveram, e continuar usufruindo dos seus privilégios. Agora, o que se vê é que todo o discurso que foi montado em torno da corrupção, especialmente a partir do ano de 2013 para cá, ele foi, na verdade, uma grande cortina de fumaça para escamotear os grandes debates que o Brasil precisa ser feito. Ainda hoje eu li na imprensa que a gasolina voltou a cair nas refinarias, mas na ponta da bomba, nos postos de combustível, não caiu o preço da gasolina. Então, isso é produto de uma política de preços da Petrobras que age hoje em consonância com os interesses do mercado. E é isso que o presidente eleito quer fazer com o Banco Central. Fazer com que as instituições, no caso a Petrobras, funcionando para os acionistas e não para garantir combustível e energia para o país, gás de cozinha a um preço justo, a um preço pagável, digamos assim. O preço que custa hoje, ele é absolutamente absurdo, fora do padrão e da capacidade de consumo brasileiro. E a mesma coisa agora, o presidente eleito indica um economista estreitamente vinculado ao mercado financeiro, prometendo autonomia do Banco Central, o que, na nossa opinião, vai ser autonomia para atender os interesses do mercado e não da população brasileira, que atravessa uma gravíssima crise econômica aprofundada no último período. Então, com isso quero dizer que procuro e não vejo elementos positivos e que demonstrem objetivamente uma superação da crise econômica. Pelo contrário, vejo uma cada vez maior dependência do Brasil por parte do capital
estrangeiro, que é bem-vindo, mas é bem-vindo quando se tem uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento econômico. E eu acho que é a partir destes marcos que a oposição poderá interagir com o governo e com as demais forças políticas do país. Rodrigo, antes de avançar na questão da pauta econômica, que a gente vai tocar ainda nessa noite, com relação ao Sérgio Moro no Ministério da Justiça, lhe parece que é um erro essa indicação, mesmo contando com o apoio da população, por exemplo? Eu não sei se contém o apoio da população. Preciso admitir que ela encontra apoio e respaldo político dentre as forças que apoiaram Jair Bolsonaro. Isso é uma verdade factual, objetiva. Não cabe à oposição dizer se o ministro é melhor ou pior de acordo com as suas expectativas. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos animados porque o juiz Sérgio Moro agora ele está na planície do debate político, não vai poder fugir. O próprio Jair Bolsonaro não vai poder continuar fugindo do debate político como fugiu no segundo turno da eleição presidencial. Ele vai ter que enfrentar os jornalistas da Folha, ele vai ter que enfrentar os jornalistas do Globo, ele vai ter que dar entrevistas, e não só entrevistas para os amigos que ele tem na imprensa. Ele vai ter que enfrentar o debate perante os veículos de comunicação, porque é uma tradição da democracia brasileira o jornalismo ter uma postura combativa. Eu percebo que o que o governo quer é uma mídia adestrada aos seus interesses, né? E eu estou curioso para saber se a partir de janeiro nós teremos editoriais do Globo, do Estadão e da Folha fazendo críticas ao governo sem no dia seguinte ter tuitada de algum general da reserva ou da ativa, como observamos no último período. Então, eu percebo que essa ala militar animada com o debate político, de quem eu não tenho medo nenhum, diga-se de passagem, mas eu quero ver como eles vão lidar com a crítica. Lembro de como eram as coisas no regime militar, onde tinha um jornalista que era esbufeteado, um deles foi preso, torturado e assassinado nas dependências do DOI-CODE, cuja responsabilidade na época era do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o herói do presidente eleito. Então nós temos uma sucessão de posicionamentos do Jair Bolsonaro que não vão passar em branco ao longo do próximo período, e ele vai ser em maior ou menor medida tensionado. E eu acho que a partir da forma como ele se relacionar com essa tensão, nós vamos ter condições de ter um pouco mais de clareza para saber como vai lidar o líder Jair Bolsonaro com a democracia brasileira, com a frágil democracia brasileira. Ok. Alex, essa questão então do Sérgio Moro e a escolha para o Ministério da Justiça. A escolha do Sérgio Moro foi, de uma certa forma, uma demonstração do presidente eleito para a sociedade brasileira de que ele está comprometido com a continuidade da Lava Jato e com operações similares à Lava Jato. Se não houvesse um interesse real, sincero, de combater a corrupção endêmica que foi instalada pelos regimes de esquerda no Brasil, não que não houvesse corrupção antes, sempre houve. É inerente à política, é inerente à existência do Estado que exista corrupção. Ninguém aqui é ingênuo. Mas ela atingiu patamares nunca vistos no mundo, o que aconteceu nos governos do PT. E a colocação de um ministro absolutamente idôneo como Sérgio Moro, com um respaldo da sociedade, com uma imagem pública de coordenador, impulsionador da Lava Jato, significa comprometimento do governo com o combate intenso à corrupção, ao saneamento do Estado. E esta medida representa uma perda de poder pelo presidente. Nenhum presidente admite perder poder se não tiver um motivo muito sincero por trás disso. Porque Sérgio Moro é um ministro que você indica para o ministério, mas você não pode demiti-lo. Pô, eu ia fazer essa pergunta, quem demite Sérgio Moro? Né? Ninguém. Então, para colocar alguém que você não pode demitir, é porque você está realmente comprometido com o que esse personagem, Sérgio Moro, representa. Isso valida, de certa forma, a campanha que foi feita por Jair Bolsonaro.
as redes que foram criadas, remetendo à pergunta anterior, as redes que foram criadas, elas criaram elas proporcionaram uma espécie de contraponto à facilidade de organização dos movimentos de esquerda. Como a esquerda está concentrada em universidades que facilmente se organizam em redes, em sindicatos, a sociedade civil trabalhadora sempre teve maiores dificuldades nesse aspecto. E as mídias sociais proporcionaram isso, que a sociedade civil, que sempre fica em desvantagem em aspectos de organização para defender nem interesses, seus direitos mais básicos, como defender apenas a sua propriedade e as suas liberdades, conseguiram criar redes fora das redes tradicionalmente fáceis de serem criadas, que foram em setores dominados tradicionalmente pela esquerda. Então, isso criou realmente uma força nova na sociedade. Não foi só no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso é muito elogiável. Como as mídias sociais, a tecnologia proporcionou isso. Como aquele famoso filósofo americano Marshall McLuhan disse, né? O meio é a mensagem. Porque mensagem é conteúdo. Porque o meio é conteúdo. Porque também é conteúdo. O meio é a mensagem porque também é conteúdo. Ou seja, essa facilidade de criação de redes proporcionou um equilíbrio, uma defesa de direitos que não haviam antes. Essa é a questão. O colega aqui de debate citou problemas de mercado e eu notei uma certa oposição ao mercado. O que falta no Brasil, o problema não é o mercado, está faltando mercado. Falta mercado, esse é o problema. Havendo mercado, a sociedade, os agentes econômicos, desde o vendedor de pipoca, o trabalhador que vende as suas horas de trabalho, havendo mercado laboral, havendo mercado para produtos, havendo mercado para serviços, a economia anda, as pessoas trabalham mais, as pessoas se desenvolvem, a economia cresce. O Brasil precisa mercado, mais mercado, muito mais mercado e mercado livre. É como eu vejo, Olegário. Ok. Alejandro, também sua avaliação para o Sérgio Moro e na sequência a gente avança para a pauta da economia. Perfeito. Sérgio Moro, a questão é muito interessante porque teve muita coragem do presidente eleito de pegar um personagem que na realidade compete com ele entre os heróis do momento brasileiro, né? Então, se o presidente tivesse uma vontade centralizadora, jamais ele teria eleito um presidente que, como figura pública, tem a notoriedade do momento, como o Moro tem. Ao mesmo tempo, um candidato a ministro que faz exigências do presidente eleito para assumir esse cargo, que ele não aceitou de pronto. Ele tem um projeto, e ele tem uma atuação em operações específicas, né, como juiz de primeira instância, e ele transforma essa vocação dele na perseguição da corrupção e combate ao crime organizado. Ele quer transformar em política de Estado. Então, se nós tivéssemos um presidente mal intencionado, em primeiro lugar, eleger um ministro que consegue competir com ele como autoridade ou como imagem perante a população que o elegeu. É justo imaginar que Sérgio Moro teria sido eleito para qualquer cargo que tivesse se candidatado nestas últimas eleições, né? E ao mesmo tempo um ministro que é um limitador do próprio presidente, porque ele coloca no ministério uma pessoa que não é das suas relações, que tem brilho próprio. E isso, para mim, é uma demonstração muito clara da honestidade de propósito do novo presidente, tá? Por outra parte, com relação ao que o colega falou sobre questões de mercado, do que o mercado vai ditar, eu diria que existe outro enfoque que a gente poderia aplicar nessa questão do mercado, ou de que o mercado vai mandar ou deixar de mandar. País nenhum, isso está comprovado na nossa própria história. Todos os choques econômicos que tivemos, os programas econômicos que eram baseados na imposição, fracassaram. O primeiro programa econômico que deu uma continuidade, que conseguiu sucesso, era um programa econômico do Plano Real, que
respeitava o comportamento orgânico dos processos econômicos. Quando um Estado resolve brigar com os processos espontâneos ou orgânicos, se encontra tendo que brigar com uma lógica que não é só a lógica do mercado, é uma lógica natural que nenhum Estado tem como resistir. Então, a inteligência está em provocar processos naturais autossustentáveis. Quer dizer, a geração de emprego como resultado de crescimento econômico tem uma lógica que é irrefutável. Não existe forma de inclusão melhor do que gerar empregos. Então, eventualmente, nós nos encontramos com situações onde parece que algum partido, algum grupo político considera que tem o poder de comandar valores e preços de uma maneira que nós sabemos que não existem reservas para comandar. Então, realmente, o que eu acredito é que os países funcionam como organismos. Existe uma lógica que leva ao funcionamento das coisas, não por decreto ou não por determinados princípios. E essa lógica termina sendo o que está sendo buscado nesse novo governo. E, Alejandro, seguindo nessa linha de raciocínio em relação à economia e ao mercado, como é que avalia a questão do Paulo Guedes, também que acaba sendo muitas vezes polêmico em suas declarações, e essa articulação, por exemplo, com o Congresso, na questão da aprovação do orçamento, ou na própria relação com o presidente eleito? Isso pode trazer algum prejuízo para a economia? À medida que a carruagem vai andando, né, as melancias se ajeitam, de que maneira percebe isso? Eu percebo da seguinte forma: nós temos um ministro de Economia que tem proposta, que tem posicionamento. Pode-se concordar ou não concordar, o futuro dirá se ele está correto. Mas ele tem o apoio do presidente. O presidente confessa não ser um especialista em economia. E esse é um aspecto do Bolsonaro que é muito interessante. Ele é um homem muito verdadeiro em suas colocações. Ele tem como aquilo que ele sabe, em qualquer caso, ele está procurando se cercar de pessoas que são até melhores que ele nas funções. Então, ele quer ser o grande inspirador, ele quer dirigir a batuta, mas ele está colocando pessoas em quem ele acredita. E, sem dúvida, o ministro da Economia, ele pode ser discutido, ele vai ser criticado, onde ele acertar, onde ele errar, tudo isso ele vai estar sujeito, mas não se pode dizer que não é um homem que tem os predicados para exercer o cargo e é um homem que tem proposta. Bom, vamos seguir falando de economia. Já já a gente venceu o tempo do nosso primeiro bloco e, na sequência, a gente ouve os nossos outros dois convidados para fazer essa avaliação da economia e tratar de outros temas envolvendo o novo governo do Brasil. A gente já volta. E voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas. Você pode participar conosco através do Facebook e acompanhar a nossa transmissão também pelo YouTube, além do canal 524 da NET. E a gente segue fazendo essa avaliação do cenário macropolítico brasileiro e também as polêmicas envolvendo o novo governo eleito. No final do primeiro bloco, falamos de economia e da relação entre o Ministério da Fazenda com o Paulo Guedes e o presidente eleito, também o Congresso. Alex, a sua avaliação, então? Bem, Paulo Guedes, eu já era um admirador profundo desse economista. Ele é um oriundo da Escola de Chicago, onde ele fez o doutorado dele. É um economista reconhecido ao longo dos anos como um grande liberal. E era um dos economistas liberais que estava disponível dentro do espectro partidário. E a coisa de um ano ele se aproximou, inclusive foi através de um gaúcho aqui, liberal, que o aproximou de Bolsonaro, para ter uma orientação bastante liberal. E de lá para frente nós vimos que os próprios discursos e a trajetória do candidato eleito à presidência mostrou uma tendência muito grande para esse viés liberal que nós liberais defendemos há décadas já. O Paulo Guedes, ele não é pouco o que o Jair Bolsonaro fala dele. Ele realmente é uma peça essencial do governo, porque ele vai dar
pauta de liberdade econômica que é absolutamente necessária para que o Brasil destrave, não apenas desses anos de estatismo exacerbado no governos recentes do Partido dos Trabalhadores, mas também de décadas atrás, desde a década de 30, com o governo Getúlio Vargas. O Brasil tem uma tradição estatista de regulação e controle e fechamento da economia que impede o progresso. As nações desenvolvidas ao longo do mundo, elas sempre partiram de liberdade econômica, de mercados abertos, de mercados livres, de facilidade de negociação, facilidade de contratação. No Brasil, tudo é o contrário, tudo é difícil. Hoje, amigos empresários que eu tenho têm medo de contratar um funcionário com medo de qualquer coisinha que fizer errado, uma distração. Tem um problema grande na Justiça do Trabalho. Você quer importar, você não pode. Você quer exportar, você tem dificuldades imensas. Tudo é difícil no Brasil, ao contrário de outros países. Existe aquele índice de liberdade econômica de uma instituição americana que o Brasil está sempre lá atrás. Por que isso? Eu acho que o Brasil pode, primeiro, criando mecanismos, aliás, destruindo mecanismos que impedem a liberdade econômica, em primeiro lugar. Segundo, acabando com regulações excessivas. Terceiro, e aí vem a parte mais difícil, diminuir o custo da máquina pública, porque a máquina pública gera impostos gigantescos para a sociedade, para as empresas brasileiras. Se o Brasil não conseguir redução de impostos e, paralelamente, em contrapartida, a redução do custo da máquina pública, é praticamente impossível crescer também, porque não há como você trabalhar, um trabalhador trabalhar e entregar 50% do que ganha para o Estado. Não dá. Redução de impostos me parece que é hoje a pauta mais importante que deve ser seguida pelo governo, porque isso vai gerar maior progresso, maior dinheiro na mão da sociedade e não dinheiro na mão do governo. É como eu vejo. Okay. Rodrigo, como é que também avalia essa questão então, do ministro da Fazenda e o futuro governo? Sim. Bom, primeiro, eu quero começar pela questão do mercado, para não ficar nenhum desentendido aqui. A mim não me cabe ser contra o mercado. O mercado é um fato histórico e a questão que eu trago aqui para o debate é que o mercado ele não pode ser ser considerado como um sujeito. Ele não é um sujeito. Ele não pode ser tomado como referência para o mercado somente resolver todos os problemas. Tem atividades que, do ponto de vista da racionalidade econômica, não é interessante para os agentes econômicos privados, por exemplo, investir. Então, nesses casos, o Estado entra oferecendo serviços e, portanto, intervindo no domínio econômico. Me parece que o indicado para ocupar o Ministério da Fazenda sequer sabia que a peça orçamentária que vai ser executada no ano em que o Jair Bolsonaro vai ser presidente da República, a partir de janeiro de 2019, o Paulo Guedes não sabia que o Orçamento Geral da União era votado agora. Então, há um desconhecimento profundo por parte da equipe, ou de uma parte significativa da equipe do Jair Bolsonaro, que desconhece como funciona o Estado brasileiro. E é isso que eu acho mais temerário no próximo período. Para não falar também na desarticulação que existe, porque existem caixinhas bem segmentadas dentro da equipe de transição do Jair Bolsonaro. Tem o núcleo da infraestrutura, que não dialoga com o núcleo da economia, que não dialoga com o futuro chefe da Casa Civil, e eu estou percebendo que o futuro chefe da Casa Civil, mais uma vez delatado por conta de Caixa 2, de repente não vai falar também com o ministro da Justiça, porque a primeira foto que sair, o Sérgio Moro e o Onyx Lorenzoni, vai ser uma festa nas redes sociais, porque o Onyx Lorenzoni disse que pediu desculpas pela primeira denúncia de Caixa 2 e o Sérgio Moro bateu palmas. Não, ele já pediu desculpas. Então, me parece que há um certo desconhecimento de como um governo funciona. Agora, do ponto de vista econômico, assim, mais específico, me assusta que as medidas principais já anunciadas não foram muitas, medidas econômicas do ponto de vista concreto, né? Elas sinalizam
muito mais para a manutenção da disputa ideológica, que eu até acho legítima, embora de outra forma, né? Do que medidas econômicas concretamente. Recentemente, a carta assinada por 200 economistas, que foi lançada no início dessa semana, na segunda-feira, ela ataca, a título de atacar várias coisas, ela entroniza duas apenas. É a reforma da Previdência, para mudar o regime de Previdência no Brasil e acabar com a estabilidade no serviço público. Para mim, me parece claríssimo que o novo governo quer é transferir a poupança, o dinheiro do contribuinte, que hoje vai para o caixa do governo, para o governo solidariamente dividir entre os brasileiros que já estão aposentados, transferir para bancos ou para grupos econômicos privados. E aí, o que vai acontecer é o que está acontecendo no Chile, dezenas de milhares, já falei isso aqui esses dias num outro debate, dezenas de milhares de senhores e senhoras chilenos não têm nem dinheiro para comprar os seus remédios, né? O colega falou muito bem, descreveu as referências do ambiente no qual o Paulo Guedes se formou em economia e depois fez o seu doutorado. A matriz de onde ele pretende tirar a reforma da Previdência, que ele vai apresentar ao Congresso, espero que ele saiba que no ano que vem ele vai ter essa discussão para ser feita, é a proposta que foi trazida à baila pelo ditador Augusto Pinochet, lá no Chile dos anos 70. Então, acho que nós temos que fazer um debate mais profundo a respeito de como o Estado pode contribuir com os outros agentes econômicos, desinibindo investimentos. Mas, para isso, nós precisamos fazer um debate um pouco mais real sobre quais são os desafios e quais são as potencialidades do Brasil. Não me parece razoável se desfazer do Banco do Brasil, da Embraer, da Petrobras, desse campo de petróleo imenso que nós temos no fundo do oceano, na plataforma continental brasileira, né, em nome de uma liberdade econômica. Eu concordo que no Brasil o ambiente econômico ele está assodado, mas ele está assodado porque boa parte do empresariado brasileiro resolveu romper o acordo que fizemos lá nos anos 80 para ter desenvolvimento econômico e inclusão social, para partir para uma aventura que eu só li nos manuais do Instituto Millennium, que é o único lugar, única instituição no Brasil que leva o Paulo Guedes a sério. Os economistas liberais brasileiros, o Armínio Fraga, o que conduziu a implementação do Plano Real, agora esqueci, se não me engano, Gustavo Franco, que são liberais com quem eu tenho divergência, tenho diferença. Claro, eu numa condição muito mais modesta do que eles, né, evidentemente, mas eu lembro das entrevistas desses economistas quando falavam em nome ou do Geraldo Alckmin ou em nome do então candidato do Partido Novo, João Amoedo. Eles tratavam o Paulo Guedes como uma personalidade extremamente excêntrica, que para os padrões dos liberais brasileiros foge inclusive ao hábitos do debate. O sujeito já falou palavrões em entrevistas, se dirigiu de forma desrespeitosa com jornalistas econômicos consagrados, né, com quem eu tenho diferenças também, mas o que eu quero dizer aqui para os colegas, em especial, que tiveram uma postura gentil aqui na discussão, é que nós teremos que no próximo período, o Jair Bolsonaro está eleito, né, o que nós teremos que fazer, pelo jeito, primeiro instrumentalizar o presidente para ele conhecer a estrutura burocrática, seja da economia, seja da estrutura de arrecadação, seja da estrutura de planejamento do Estado, para que o debate volte a ter um centro sobre os desafios e potencialidades da economia brasileira. Nós demonstramos no último período que é possível crescer economicamente distribuindo renda, né? E isso se faz respeitando a Constituição, conversando bastante. Em poucos momentos no Brasil se conversou tanto sobre economia como nos últimos
entre 2002 e 2016, até o golpe de Estado que foi realizado contra Dilma Rousseff. Alejandro, nessa questão da economia, acredita que o governo terá 6 meses, de repente, de uma certa trégua, expectativa também do mercado e da população, até que possa haver essa movimentação e saber realmente se o Brasil volta a decolar nesse processo? Bem, eu acredito que a economia, hoje em dia, a economia é o grande desafio no sentido de que o sucesso de todos os aspectos de um governo estão amarrados ao sucesso econômico, né? E então o papel do Paulo Guedes é um papel primordial, tá? Em países em que a situação econômica ela é mais tranquila, por exemplo, países que vivem outra realidade que não as da América do Sul, ou que nós convivemos aqui, muitas vezes o ministro da Economia não é conhecido publicamente, ou até o presidente é uma espécie de gestor de turno, ou de um capitão que está conduzindo um transatlântico que navega sereno, né? Aqui não, aqui a gente vive de choque, vive de crise, e atualmente nós temos uma crise de amplo espectro. Nunca tivemos, acredito, uma crise de tão amplo espectro. Porque nós temos uma crise econômica, aliado a uma crise moral, aliado a uma crise política, quer dizer, uma crise realmente que serenar os ânimos dentro do ambiente que nós trabalhamos, e ainda por cima agravado por um clima no qual eu até peço ao colega que está aqui, que coerente com o que pediam quando era um governo, a gente não aposte no quanto pior, melhor. A impressão que a gente tem quando se avaliam os nomes e as propostas que são colocadas do presidente eleito, quer dizer, não assumiu ainda, não definiu todo o seu ministério e está sendo visto com uma lupa qualquer sinal de deslize, ou incongruência ou palavrão falado, entende? Eu acho que é chegado o momento da nossa classe política adquirir a maturidade de encontrar consensos mínimos para trabalhar por um Brasil melhor. Nós vivemos um país espetacular, um território enorme, riquezas por onde se olhar, potencialidade de negócios por onde olhar. Nós não temos terremoto, não temos gravidade de acidentes que nos prejudiquem. Temos um litoral fantástico, uma potencialidade para qualquer atividade que se imaginar. O Brasil tem esse potencial. Então é esse gigante adormecido que a gente tem. Então nós temos que apostar. Claro que a oposição tem que existir, a oposição tem que se fazer presente, e isso é parte do processo político. Agora, foi eleito um patriota, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes que nós temos aqui. Nós tivemos aqui gestões anteriores em que, por exemplo, um Banco Nacional de Desenvolvimento se dedicou a investir a maior parte do dinheiro fora do país, entende? Nós precisamos, a eleição deste presidente tem muito a ver com a retomada de valores nacionais e no sentido mais amplo, desde os valores que a família brasileira sempre defendeu, até os valores da pátria, até as crianças cantarem, voltarem a cantar seu hino nas escolas. O hino nacional, os hinos são cantados hoje em dia em função de jogo de futebol. Quando nós sabemos bem, nós que estudamos antes, sabemos como era esse ufanismo, como era útil. Eu acho que a classe política, e aqui não quero generalizar, mas nós temos aí nos últimos anos, uma visão política de servir-se do país mais do que servir o país. E acredito que Bolsonaro, em várias medidas que está tomando, na diminuição da estrutura do Estado e na maneira como está focando as mudanças que quer fazer, está realmente demonstrando interesse em levar o país a realizar o seu verdadeiro potencial. Essa é uma nação rica que não tem sido adequadamente administrada, não lhe foi dada a grande chance
de ser o que tem vocação para ser. Tem um povo maravilhoso e trabalhador, tem potencialidades em todo tipo de atividade que a gente possa ter. E é nisso que a gente tem que apostar e, como brasileiros, todos deveríamos querer o sucesso do Brasil. É isso que eu penso. Okay. Alex, também essa avaliação do cenário político, se ele pode se tornar conturbado do ponto de vista de popularidade do governo, se em 6 meses a economia não decolar. Sem dúvida, a missão do governo agora não vai ser fácil, tá? Porque toda a conjuntura brasileira não é uma conjuntura de continuidade institucional. Lamentavelmente não é. Em economias equilibradas, estáveis, existe um padrão que funciona, que é adequadamente, com os seus defeitos, que todos os estados têm, porque todos os estados são coercitivos, mas em certo grau se aceita, né? Porque é mais fácil levar a vida assim, e aí vai indo. Só que no Brasil nós fomos atingindo graus sucessivos de disfuncionalidades cada vez maiores. O Brasil já vivia antes da ditadura militar, um sistema disfuncional, onde haviam desequilíbrios econômicos, haviam prioridades e privilégios para algumas categorias empresariais e outras não. O Brasil sempre foi disfuncional. Nunca foi um país com liberdade econômica e liberdades diversas. Sempre foi travado por interesses. Quando, no próprio processo de ditadura, tá, de uma certa forma foi uma contra-revolução contra uma outra possibilidade ditatorial que talvez fosse muito mais grave. Quando terminou o processo ditatorial, iniciou-se um agravamento dessas disfuncionalidades, agravando o maior problema do Brasil desde sempre e hoje está no máximo dele, que é o conflito público versus privado. Não é esquerda-direita simplesmente, não é tão simples assim, porque tanto esquerda e direita são manifestações de Estado. O problema no Brasil é público versus privado. O privado, que é o quê? 90% da sociedade brasileira que trabalha, que acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus, vai trabalhar, empresários pequenos, médios e grandes que trabalham intensamente, investem seu capital, sua energia, suas amplas capacidades, que o Brasil é um país de capacidade empresarial. Essas pessoas trabalham e entregam metade do que fazem para sustentar uma máquina pública insuportável. Hoje nós temos 3 categorias que estão drenando a riqueza do Brasil insistentemente, todas elas defendidas pelos regimes de esquerda. Uma, os políticos. A classe política brasileira é a classe política mais cara do planeta. Segundo, nós temos corporações de servidores públicos gigantescas, funcionários públicos que recebem o que grandes empresários recebem. É uma aberração isso. Onde é que se viu? Uma pessoa faz um concurso e imediatamente passa a ganhar o que não queria ganhar na iniciativa privada. Aberrações. E terceiro, empresários que naturalmente, empresários espertos, se coligam e são necessários para esses regimes estatistas para manter o funcionamento dessa máquina perversa. Ou seja, o conflito brasileiro não é essa simplicidade que aparentou na eleição entre esquerda e direita, não é isso não. O conflito brasileiro é público versus privado. O que nós precisamos fazer? Existem alas no governo eleito que são muito dedicadas a isso e estão querendo fazer isso. Diminuir o público e dar liberdade ao privado para trabalhar com liberdade. As pessoas querem o quê? Levantar de manhã, trabalhar, produzir, gerar valor e dar um pouco disso na forma de impostos, mas o resto é delas. Não metade, não 40%, não 30%. Isso é demais, porque aí se está o quê? Incentivando talentos para irem para o serviço público em vez de irem para o setor produtivo. Está se incentivando talentos a fugirem do Brasil, como vários amigos meus que se mandaram para Nova Zelândia, para Portugal, para Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a França, para a Inglaterra, porque não querem mais morar aqui. Está se incentivando empresários a desistirem de suas empresas, porque não querem mais trabalhar, porque eles têm medo de trabalhar, porque trabalhar é difícil no Brasil. Olha só, a dificuldade nós tivemos simplesmente para liberar cidadãos desempregados que tinham o seu carro disponível para poder fazer serviço de transporte. Não pode prejudicar a corporação dos taxistas, que cobravam o dobro do preço. Mas, meu Deus, o meu medo, respondendo a tua pergunta, depois desse discurso aqui, né, inflamado, a minha resposta é que eu espero
que a parte liberal do governo eleito e os partidos aliados sejam mais fortes do que alguns setores corporativos que ainda estão presentes no governo, no centrão, nos governos de direita, na política de direita, que consigam ser mais fortes para não privilegiar interesses de corporações, de empresários e de políticos, e sim o interesse da sociedade que realmente trabalha, aquela que levanta de manhã, o empresário, o trabalhador, que levanta de manhã de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo, segunda a segunda e trabalha enormemente. Esses é que tem que ser defendidos. A gente está quase vencendo o tempo do segundo bloco, mas rapidamente, aproveitando esse gancho, como é que o presidente eleito pode conseguir fazer essa rearticulação ou reorganização para a gente repensar o tamanho do Estado sem prejudicar a população, digamos assim, em programas sociais, por exemplo? Sempre que se fala em não prejudicar alguém, tem que se lembrar que não prejudicar alguém significa prejudicar outro. Quando se fala, por exemplo, que não podemos prejudicar direitos adquiridos de uma categoria hiperremunerada, que se aposenta com benefícios integrais pagos por impostos, que tem estabilidade no emprego, que tem férias em dobro ou em triplo e vários benefícios, tá? Sempre que se fala em não tirar e não prejudicar esses direitos, está se falando, vamos continuar prejudicando aqueles que estão pagando por isso. Não existe almoço grátis, como o Milton Friedman, patrão da escola de Chicago, que foi citado aqui, já disse, não existe almoço grátis, não existe dinheiro grátis, não existe nada grátis. Poxa, então, quando se fala em não prejudicar alguém, nós estamos falando em continuar prejudicando o outro. E não existe mudança sem quebrar paradigmas. Não existe... Omelete sem quebrar os ovos, só para não perder. Exatamente. O gancho. Toda mudança, ela tem quem a defende e tem quem fica contrariado. A questão tem um benefício que se busca, tem um sucesso que se busca. Vamos combinar um aspecto que cai de maduro para qualquer um que viva no Brasil ou viva a realidade brasileira. Como está a receita que foi tentada até aqui, ou aquilo que está se fazendo, não está funcionando. É por isso que urgem as necessidades de mudança. E a mudança implica quebrar paradigmas, implica, eventualmente, nós temos que ter a capacidade até de renúncia por um país melhor. Ok, deixa eu passar aqui para o Rodrigo, a gente está fechando o tempo do segundo bloco. Rodrigo, também como é que faz essa avaliação desses desafios pela frente? Em primeiro lugar, eu espero que o Jair Bolsonaro não renuncie, porque se ele renunciar, assume o general Mourão e aí eu não sei mais para onde é que nós vamos. Então, desejo que o Jair Bolsonaro vá até o final do seu governo. Cara, tem umas questões aí sobre o financiamento dos fake news pelo Luciano Hang, dono da Havan, que ainda espero que seja investigada até o dia da posse e tal, mas nós, a rigor, não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com as sinalizações que estão acontecendo a partir da equipe de transição. Repito, a equipe de transição do Jair Bolsonaro, ela funciona de forma muito segmentada, elas não conversam entre si. Ainda hoje, o general que estava previsto para assumir o Ministério de Infraestrutura, um dos grandes desafios, e suponho que seja um consenso aqui na mesa, diante de um engenheiro aqui, um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos brasileiros é justamente a infraestrutura, que fica refém apenas dos investimentos públicos. Espera os investimentos privados que acabam não acontecendo. Então, nós esperamos que o governo Jair Bolsonaro não se aproprie da aposentadoria das pessoas, não entre nessa lógica de querer privatizar todas as estatais, porque isso iria ter uma repercussão absolutamente negativa. Boa parte da produção de grãos no Brasil depende de financiamento do Banco do Brasil. O Plano Safra passa integralmente pelas contas do Banco do Brasil. E o Brasil, vários itens da pauta de exportações brasileiras concorrem com a soja e o milho dos Estados Unidos. O que quer dizer que
o Banco of America, que é o banco para o qual o Paulo Guedes quer passar o controle acionário do Banco do Brasil, evidentemente esse banco ele funciona de acordo com seus interesses e o interesse dos Estados Unidos. É só no Brasil que uma parte expressiva do empresariado joga contra os seus próprios interesses. Eu vi muita gente aplaudir a decisão do Jair Bolsonaro de dizer que vai retirar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, como se isso fosse uma medida, uma nova medida, algo que sinalizasse uma política não ideológica. Pois bem, o resultado disso já foi uma crise imensa com vários países árabes que importam carne brasileira, suínos, aves, né? E no momento que nós precisamos de dólares, né, para fortalecer a balança comercial brasileira, o governo está criando caso por conta de ideologia, assim como fez agora mais recentemente com o programa Mais Médicos, né, e nós teremos aí milhões de brasileiros sem atendimento médico por conta de ideologia pura. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente está de volta trazendo esses temas polêmicos que o Rodrigo acabou de levantar, o programa Mais Médicos, a questão da possibilidade de transferência da Embaixada de Israel, agricultura, meio ambiente, Ministério do Trabalho e muito mais. A gente vai para o intervalo e já volta. Voltamos para o terceiro e último bloco do Cruzando as Conversas, que hoje debate a questão do futuro governo do Brasil e as declarações polêmicas e o que se esperar em diferentes cenários. Vou falar agora um pouco de saúde, o programa Mais Médicos. O Rodrigo levantava essa questão justamente no finalzinho do segundo bloco. Começo por ti também, Rodrigo. Nesse caso, como é que avalia essa polêmica e o governo cubano também se manifestando, cancelando então essa possibilidade do envio de mais médicos aqui para o Brasil? Bom, então, eu confesso que eu espero que ele volte atrás, assim como ele já voltou atrás em outros temas. Eu espero que o presidente eleito escreva uma carta pedindo desculpas para o governo cubano e solicitando a manutenção dos 8 mil médicos que estavam trabalhando aqui no Brasil em regiões inóspitas, regiões de difícil acesso e ocupando espaços, digamos assim, que já haviam sido ofertados a médicos brasileiros, mas que acabou não tendo interesse. Para não falar na serventia desse programa nas grandes cidades também, aqui em Porto Alegre, em São Paulo, nos grandes centros urbanos. Então eu espero que tenha uma postura, voltar atrás naquilo que decidiu. Repito, ele já fez isso com outras medidas que ele anunciou e depois voltou atrás, porque disso depende boa parte do atendimento em saúde básica. Pensando a escala, né, do atendimento, certamente talvez não corresponda à metade dos brasileiros que usufruem do serviço de saúde, mas tem certamente muitos brasileiros que passaram a ter mais acesso, com mais cuidados, né? Digamos assim, a principal virtude da medicina cubana é justamente trabalhar a questão da autoestima das pessoas, porque muitas vezes o problema físico ele está vinculado a questões psicossociais, questão de alimentação, e que a medicina brasileira, a medicina ocidental, digamos assim, tem um pouco mais de dificuldade, porque boa parte dos médicos formados nas instituições brasileiras, em sua maioria instituições públicas, diga-se de passagem, eles não se interessam pela atenção básica em saúde, que é o grande gap, o grande buraco do sistema de saúde público brasileiro. Então, espero, né, que essa decisão do Jair Bolsonaro seja revertida logo. Suponho que não vai acontecer, porque o Jair Bolsonaro já vinha, desde antes de acabar a eleição, sinalizando com uma certa agressividade com Cuba e outros países na América Latina. Eu espero que ele tome tento para não comprometer ainda mais o serviço de saúde no nosso país, que tem muitos desafios. Eu me trato pelo SUS, sempre quando preciso alguma coisa vou ao posto de saúde. Não posso alegar que é um abatedouro, como muita gente diz.
Eu gosto de dizer o seguinte, ó, de cada 10 pessoas que vão ao SUS, pelo menos a metade delas é bem atendida, e quem é atendido, geralmente o médico chama pelo nome, conhece. Eu tenho experiências na minha família em relação a isso. A minha avó morreu com 77 anos, era atendida no Hospital Ernesto Dornelles, e o cardiologista chamava ela pelo nome. Ela tinha uma relação direta com o cardiologista, e tudo isso pelo SUS. Bom, pode ser uma exceção, julgo que não uma exceção. Talvez não compreenda o todo do serviço, do direito à saúde, né? Mas então, o que eu quero dizer é que não se pode vilanizar por completo o Sistema Único de Saúde, porque daqui a um pouco o Bolsonaro indica o ministro da Saúde que vai querer privatizar o SUS, como a gente já ouviu, né, em algumas falas de alguns candidatos a ministro da Saúde. Então, para o bem da saúde pública brasileira, eu espero que ele volte atrás e que a gente tenha condições de apostar na qualificação do serviço público, atendendo às demandas da atenção básica, repito. E essa é a grande lacuna. A medicina mais especializada, o tratamento oncológico no Brasil é de graça. Então, isso é um ativo importante para o povo brasileiro, que tem problema econômico. Boa parte da população brasileira vive com pouco, trabalhando numa jornada de trabalho extensiva, morando longe, tendo a sua casa distante do lugar onde trabalha, pela dinâmica da urbanização brasileira que manda a classe trabalhadora, os trabalhadores para morar nas periferias, ficando cada vez mais tensionando, não é, a rotina de trabalho. Então, acho que se ele puder fazer um bem para o país, aí ao longo do final de semana, pensando com o coração tranquilo, ele reconsiderar essa decisão e escrever uma carta pedindo desculpas ao Ministério de Saúde Pública cubano, né, e garantindo que esses 8 mil médicos possam continuar aqui no Brasil oferecendo e qualificando o serviço de saúde brasileiro. Alejandro, como é que avalia também essa questão do programa Mais Médico? Em primeiro lugar, acredito que é muito importante fazer uma correção no que o colega de debate colocou, em que o presidente eleito teria mandado embora os médicos cubanos. A medida de retirar os médicos cubanos é uma represália do governo cubano. O próprio governo cubano é quem se dispõe a chamar e de forma intransigente e insensível. Se recusa sequer a fazer um período de transição a um novo sistema, alguma coisa assim. Se bem a gente pode concordar em que, eventualmente, o presidente eleito ele é polêmico nas frases ou nas colocações, e, eventualmente, ele possa ter sido ter acionado o gatilho que deu essa reação, quem retira os médicos cubanos do Brasil é Cuba. É Cuba. Agora, a reação do presidente eleito, ou a manifestação que origina isso, vejam bem, ele manifesta que, em primeiro lugar, ele quer regularizar esses médicos cubanos, que comprovem efetivamente, por meios válidos, o seu efetivo conhecimento, visto que, em função do programa, os médicos ingressaram no país pulando etapas que normalmente se tem para qualquer profissão que se trata no Brasil. Existe uma reválida, uma consideração do Ministério da Educação e Cultura, alguma coisa assim, que verifica... O revalida, né? Que é o programa. Isso, o revalida, a gente tem que saber da real competência dessas pessoas. E mais se tratando em questão de saúde. Não estou aqui questionando, mas isso não foi avaliado. E a segunda questão é o regime de trabalho em que eles têm aqui, em que vêm os médicos cubanos aqui, e a maior parte do dinheiro que recebe é o governo cubano. Então, são vários aspectos que tem ali. E um outro aspecto que eu gostaria de levantar com relação ao governo anterior, que de uma forma um pouco velada apareceu também na manifestação do colega, que é a demonização de uma profissão inteira. Quer dizer, tem se tratado os médicos como se fosse uma classe, uma espécie de elite insensível que não quer ir nos lugares, quando se sabe que não foram esgotados os recursos
para que médicos brasileiros efetivamente ocupassem esses lugares. Poderia-se ter um programa com médicos recém-formados ou com uma coisa assim. Tem relatos até de dificuldades de inscrição no programa, tem relatos de abuso na questão contratual, que desestimulam essas inscrições, mas principalmente se sabe que o governo anterior trabalhou com essa questão oferecendo as vagas para médicos brasileiros, mais por uma obrigação, mas o conceito desde o princípio era empregar médicos cubanos num acordo para ajudar uma nação em que existe um viés ideológico que une essas nações adotando esse programa. Então, acho que as coisas têm que ser bem explicadas. Acho lamentável que o governo cubano tenha essa insensibilidade de não pensar em quantas pessoas serão prejudicadas repentinamente com a interrupção do programa. A manifestação do presidente eleito foi polêmica, mas sinceramente insuficiente para criar uma situação como que está sendo colocada pela reação do governo cubano. Antes de passar para o Alex, só para ouvir também rapidinho o Rodrigo. Mas eu quero dizer o seguinte, a manifestação do presidente eleito foi a seguinte, que ele não aceitaria ser tratado por um médico cubano. Então, o que foi falado aqui a respeito do regime de remuneração, acontece o seguinte, Cuba, o principal ativo econômico cubano para exportação é justamente o serviço de atenção básica em saúde. Cuba atende a mais de 50 países, forma médico aos milhares e envia para diversos países, e isso traz dinheiro, traz recursos para que Cuba continue formando novos médicos que atuem nessa área de atenção básica. E aí eu não faço terra arrasada da classe dos médicos, pelo contrário, tenho amigos médicos competentes. Agora, se falava aqui agora há pouco do mercado. Acontece que os valores pagos pelo programa Mais Médicos, eles não são suficientemente atrativos para os médicos brasileiros, né? Então, a gente utiliza o mercado como referência num momento e no outro não utiliza como referência. Então, o que eu quero dizer com isso é que a postura do presidente para com o serviço ofertado pelo governo cubano foi muito desrespeitosa, como o presidente eleito já foi em diversas oportunidades com o Estado cubano. Então, acho que como presidente da República, se eu pudesse dar uma sugestão ao Jair Bolsonaro, é que ele tem que ser um pouco mais comedido. O cargo que ele ocupa exige compostura e acho que até agora isso tem faltado, na minha opinião. Rodrigo, vamos passar agora então a palavra para o Alexis também, que avalia essa questão. A questão técnica foi muito bem explanada já pelo Alejandro, então eu vou me ater em algo que me parece mais importante ainda. O programa Mais Médicos não foi feito para vender serviços médicos para o Brasil. O programa Mais Médicos não foi feito para que a saúde brasileira melhorasse. O programa Mais Médicos é mais uma fachada para transferir dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros para financiar a falida economia cubana. O regime de Cuba econômico, como regime comunista e como em todos os países comunistas todos os países que já implantaram socialismo e comunismo no mundo, todos esses sistemas econômicos fracassaram sempre, sem nenhuma exceção da história. Cuba, logo depois da Revolução Cubana, ela foi sustentada para manter esse sistema através de verbas que vinham da União Soviética. Quando acabou os 20 anos de fartura, 20 e poucos anos de fartura de dinheiro vindo da União Soviética, começou a vir dinheiro da Venezuela. Depois da Venezuela, começou a vir dinheiro do Brasil. E agora vai acabar. Vai acabar. Em Cuba, mesmo com essas ajudas externas, todas elas imorais e antiéticas, todas elas criminosas,
mesmo com essas ajudas, o que acontecia? A elite cubana tem uma vida de luxo, a elite política cubana e os militares de Cuba têm uma vida de luxo, enquanto a população tem direito a uma caderneta de comida, onde tem direito a comprar pelos cooks meio quilo de carne de frango por mês, por pessoa. Tem os mais iguais, né? É. Parece o livro aquele, né, da Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Tem uns são mais iguais do que os outros, Isso. tá? Então, isso é uma fantasia que foi criada. Não precisa nem em Cuba para pensar, é só fazer um pequeno raciocínio lógico. Como é que uma ilha pequena, sem tecnologia avançada, onde a população fica à beira da fome, onde não existem automóveis, a não ser automóveis construídos há 40 ou 50 anos atrás, são carcaças de carros que andam lá, compreende? Carros que deveriam estar em museus. Como é que um país tão atrasado tem condição de ter excelentes, entre aspas, universidades, criando excelentes médicos em enormes quantidades para mandar para o mundo inteiro? Meu Deus, gente. É só fazer um pouquinho de exercício mental aí para ver que isso não fecha. Ok. Vou ouvir só rapidamente o Rodrigo sobre essa questão e aí logo em seguida a gente já troca o tema. Sim, não, vamos a outro tema, mas antes disso, médicos cubanos foram enviados para os Estados Unidos depois da passagem do Katrina. Os médicos americanos tinham medo de ir lá naquela cidade, em Nova Orleans, que foi completamente arrasada por um furacão. Acho que aqui se mobilizam alguns mitos em torno da realidade socioeconômica cubana. O cubano não está prestes a passar fome, coisa nenhuma. Quem vai a Cuba percebe, a olhos vistos, se trata de uma sociedade, de um país pobre, que tem muitas dificuldades de infraestrutura. A infraestrutura de telecomunicações tem melhorado depois dos acordos que o governo cubano e o governo dos Estados Unidos fizeram, né? Mas se trata, sim, de um país pobre. Mas agora alegar que um país como Cuba não pode ofertar médicos porque não tem desenvolvimento tecnológico ou coisa do tipo, bom, boa parte da inovação em saúde produzida no mundo não é produzida no Brasil, é produzida nos Estados Unidos ou na Europa. Alguma coisa no Brasil, aqui em Porto Alegre, pulmão e cérebro na PUC, aqui são centros de excelência, mas essa argumentação, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, para desacreditar os médicos cubanos, eu acho, no mínimo, discutível. E em relação à capacidade dos médicos cubanos atuarem no Brasil, eu faço um convite para os colegas aqui que mensuram a qualidade de vida e a felicidade das pessoas pelo acesso ao carro e não à saúde pública gratuita, universal, a visitar lá o posto de saúde da Cruzeiro e perguntar para a comunidade o que eles estão achando da falta dos médicos cubanos que atendiam lá. Isso aqui na Zona Norte, da mesma forma. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse trabalho empírico e conversar com as pessoas que já foram atendidas por esses profissionais, né, e não criar esses falsos mitos aí, né, que eu acho que foi uma estratégia até aqui muito bem pensada, muito bem elaborada, mas que na medida em que o tempo for passando, as pessoas vão cansar disso e a resposta pode vir nas ruas, pode vir com mobilização popular, e eu temo muito que o governo Jair Bolsonaro não esteja preparado para assimilar ou mesmo, né, estabelecer relação com essas demandas legítimas que o povo brasileiro já apresentou ao Fernando Henrique, já apresentou ao Lula, a Dilma Rousseff, e que certamente vão apresentar pelos seus canais agora com o presidente eleito. E outro tema polêmico também envolvendo o governo diz respeito também à mudança ou à possibilidade de mudança da embaixada brasileira em Israel, né, envolvendo Jerusalém e Tel Aviv. Como é que vocês avaliam, Alex? Como é que avalia também esse processo? Esse é um dos temas mais polêmicos dessa pauta. O ponto positivo seria uma espécie de alinhamento com a política externa americana, o que levaria a uma espécie assim, de facilitação de acordos comerciais, inclusive com o Estado de Israel. O lado negativo, muitos amigos meus já me alertaram disso, é que 40%
da exportação de carne brasileira, em especial de suínos, né? Não, suínos não, desculpe, de caprinos, né? Caprinos. Tá? Ela é negociada com países árabes, tá? Que teriam uma oposição e poderia haver. Eu, no princípio, eu discordo disso. Eu acho que o que rege a economia é preço e condições de mercado e não ideologia. Ideologia funciona, assim, mais como cortina de fumaça, mas não como fato mesmo econômico, né? Economia, o que vale são números, né? Mas é um assunto extremamente polêmico. Eu acho que dentro dos problemas mais graves que o Brasil tem agora para tratar em política internacional, não é o mais importante. Eu acho que é um assunto para ser tratado no futuro. Alejandro, também como é que avalia? Sim, na realidade, e eventualmente apoiando muitas das posições do presidente eleito, também devemos considerar que o tipo de apoio que se dá ao presidente é um apoio crítico, é um apoio de nem sempre concordar com o que ele diz ou Exatamente. Não, aqui não existe cheque em branco. Então, eventualmente, e mesmo as pessoas que apoiaram Bolsonaro, elas vão cobrar logo em seguida as medidas e o cumprimento de promessas. Não existe, apesar do nome do segundo nome do presidente, não existe uma visão messiânica do presidente, como uma coisa que vai se acompanhar e tudo o que ele diz, daqui a pouco ele pode dizer alguma coisa com a qual a gente não concorde. Eu tenho a sensação que essa declaração, ela mexeu num vespeiro assim muito difícil e com muita gratuidade, né? Então não é um aspecto no qual eu se tivesse que aconselhar o presidente, também não estaria muito de acordo com não com a medida, mas com a gratuidade. Ele não tinha necessidade de fazer isso e comprou essa briga, né? Pois é, o Rodrigo também entende dessa maneira? Acho que... Eu até pelas razões que já foram apontadas aqui, a importância do mercado árabe, consumidor da carne brasileira, eu penso que o presidente eleito vai ter que acabar revendo mais essa iniciativa. E isso acaba frustrando um pouco os seus eleitores, que acham que nós deveríamos ter esse tipo de alinhamento automático com os interesses dos Estados Unidos, que eu não sei de onde que isso pode levar a crer que vai trazer benefícios econômicos para o Brasil. Os americanos são, em especial os americanos, mas não só eles, né? Os americanos são conhecidos por defender os seus interesses. E eu desconfio que essa decisão do governo Trump, que não foi acompanhado por mais ninguém, diga-se de passagem, com exceção da Guatemala. E agora a promessa do governo brasileiro de seguir essa decisão. Eu penso que nem essa decisão, por parte do governo Trump, beneficiou os Estados Unidos. Pelo contrário, criou um contencioso com a comunidade árabe, que é muito presente nos Estados Unidos. Inclusive, boa parte do financiamento de instituições de caridade e de instituições sociais que funcionam na faixa de Gaza, que funcionam na Cisjordânia e em outros países árabes, tem algum tipo de financiamento da sociedade civil e, em alguns casos, do governo norte-americano. Então, essa é uma decisão completamente despropositada e, infelizmente, ela foi seguida da indicação de um ministro das Relações Exteriores sem nenhuma aptidão para o cargo, diga-se de passagem, jamais chefiou uma representação brasileira no exterior. Eu não acho que este é o critério, mas deveria ser pelo menos um critério, porque como escritor de blog, o ministro das Relações Exteriores, fui olhar o blog dele, vi que não se trata de nenhum grande escritor ou analista das relações internacionais. E acrescido a isso, o fato dele não ter tido nenhuma experiência na representação diplomática brasileira, que eu tenho um serviço diplomático, na média, bem formado, né? Eu acho que
presidente eleito pode rever essa decisão também. Ok, obrigado. A gente teria mais temas polêmicos para debater ainda nessa noite, mas vencemos o tempo do nosso programa. O Cruzando as Conversas de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer aos nossos convidados, sociólogo e presidente do PT de Porto Alegre, Rodrigo de Lélio, ao arquiteto Alejandro Sanches, ao engenheiro, ativista liberal e ex-candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, Alexis Efirmides, e a você aí de casa pela companhia, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo 524 da NET. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana e até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.